Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do Sapiência Católica. Hoje estamos na presença do caríssimo Luciano Takaki para abordar um tema que é tão negligenciado nos meios, sejam tradicionais, tradicionalistas, né, sejam sedevacantistas, que é a doutrina da realeza de Cristo, que infelizmente é deixada em segundo plano, sejam por questões políticas cotidianas, seja por outras razões. Takaki, por favor, se apresente. Salve Maria a todos, eu sou o Luciano Takaki, eu sou administrador do site Sapiência Cristiane, que inclusive é o novo endereço, né? Antes era Católico Refratário. Hoje vamos tratar sobre a doutrina da realeza de Cristo, que é uma das mais negligenciadas, infelizmente é bem negligenciada no nosso meio. Inclusive, eu percebi que entre os próprios sedevacantistas é mais negligenciado até do que no meio dos reflevistas. Escandalosamente é isso. E como nós temos que defender a fé católica inteira, não apenas 99%, mas 100%, porque a analogia que sempre faço é que a nossa fé é uma corrente que nos liga a Deus, tá? E rompendo uma só, já rompe tudo, É já nos liga como totalmente. esse ensinamento, né, ele é muito bem explicitado pelo Papa Bento XV, né? Na sua Sim, encíclica Ad Beatissimi Apostolorum, ele fala, né, que a fé católica está na natureza, se negar, só podemos aceitá-la integralmente ou rejeitá-la totalmente, né? Não há meio termo quando se trata da fé. exatamente. Então, nós temos que ser católicos integrais, tá? Então não adianta gabar-se de querer defender a doutrina correta do papado se negligencia a doutrina da realeza de Cristo, porque faz parte da nossa fé. E rejeitar essa doutrina é também ser reprovado futuramente na condenação eterna, porque a fé é um todo de partes integrais. Perdeu uma parte, já perdeu tudo. Então, eu julguei por bem fazer isso, porque eu mesmo, tá? Eu já defendi uma doutrina política errada. Eu era anarcapitalista, defendi essa doutrina por anos. E quando eu me converti, eu resolvi ler um livrinho chamado O Liberalismo é Pecado. E aquele livro me fez abrir os olhos e rejeitar o que estava defendendo antes. Então, eu resolvi dedicar boa parte do meu dia estudando para rejeitar dois erros que eu defendia: o ateísmo, cuja exposição fizemos anteriormente, e também a parte política, que nós vamos tratar aqui hoje, especialmente a parte da realeza de Cristo. Quando nós vemos a realidade atual, quando nós vemos dois políticos explicitamente anticatólicos no segundo turno das últimas eleições, tá? E isso tem que ser dito, o Lula e o Bolsonaro são radicalmente anticatólicos, tá? Ambos se opõem radicalmente à realeza de Cristo. Claro, em níveis diferentes, porém, essencialmente, ambos defendem o mesmo erro, tá? Ambos estão pautados na oposição à realeza de Cristo. Então, o católico ele não pode assumir nem uma posição nem outra nesse meio. Tá? O máximo que ele pode fazer é procurar eleger o mal menor. Porém, não defender esse mal. Tá? Um católico que defende o mal menor é aquele católico que tem a opção de querer um corpo saudável, mas buscar uma doença. Não é bem assim que as coisas funcionam. Mas como que chegamos nessa realidade, né? Como nós chegamos nesse nível? É justamente por causa, primeiramente, da a causa mais próxima que nós temos, historicamente falando, né, vem da Revolução Francesa, quando a maior parte dos estados deixaram de ser católicos para se tornar liberais, quando houve em quase todos o afastamento entre a igreja e o Estado. Isso permaneceu em alguns poucos países, na Europa, é, a Itália por um tempo, a Espanha e Portugal. Mas depois esses mesmos países acabaram sucumbindo, principalmente após o Concílio Vaticano II, por incrível que pareça, né, a próprio pedido da Santa Sé. Essa história é muito bem contada pelo Daniel Leroux no seu livro Pedro Tu Me Amas. É um autor lefrevista, tá? Então tem que ter cuidado com essa ressalva aqui.
Mas ele explica, mostra muito, documenta muito bem como que a Santa Sé, tá, ela pressionou vários países que eram esmagadoramente católicos, algo de tipo acima de 90%. A Colômbia, por exemplo, era 98% católica nos anos 60. 98% católica. E a Santa Sé pressionou para que ali fosse imposta a liberdade religiosa, tal como proclamada pelo Vaticano II. E mais tarde a gente vai tratar disso, que por que a liberdade religiosa se opõe à realeza de Cristo e, claro, né, consequentemente, à doutrina católica. Tá? É uma heresia que realmente o concílio ensinou solenemente no seu documento Dignitatis Humanae. Tá? Claro que levantaram-se muitas reações no meio tradicionalista, né? E também em algumas células conservadoras, mas acabaram propondo soluções opostas, né? O pessoal começa a achar que, por exemplo, a direita é uma real oposição à esquerda, que o liberalismo é uma real oposição ao comunismo. Sendo Aí, que ambos, né, direita e esquerda, se baseiam, né, no não servem de Satanás, né? Só que de exatamente. maneiras supostamente distintas. Sim, ambos não querem que Cristo reine. E para piorar as coisas, ainda surge um outro grupo, né, que já começa a propor a terceira via, nazismo, fascismo e outros aí, que na verdade são uma reação ao liberalismo, mas são uma reação gnóstica. É uma reação gnóstica que também se afasta da realeza de Cristo, tá? Exatamente. Então, dado esse pequeno panorama para descrever essa realidade, em que a gente vê que pessoas que professam ser católicas, mas que defendem uma doutrina errônea, a gente vai tentar explicar o que é a realeza de Cristo, tá? A realeza de Cristo pode ser definida da seguinte forma: a realeza, vamos lembrar, é o nome que se dá, tá, à essência mesma do reinado, tá? Assim como a essência do homem é a humanidade, a essência do reinado é a realeza, né? Então é uma essência que o nosso intelecto abstrai. Então, a definição que podemos dar da realeza de Cristo é o abstrato do reinado ou poder que nosso Jesus Cristo tem sobre o universo, e do mesmo reinado ou poder que tem sobre cada homem e as cidades e nações. Tá? Esta é a realeza social de Cristo. É essa principalmente que nós vamos tratar. Tá? É bom lembrar que a realeza de Cristo pode se dar em cada pessoa em particular, especialmente em cada alma humana. Pode se dar também num geral mesmo, no universo todo, sobre todas as coisas, mas aqui a gente vai tratar principalmente da sua realeza sobre a sociedade. Perfeitamente. Então, a realeza de Cristo se dá sobre todo o universo enquanto Deus, e sobre o homem e a sociedade por triplo motivo, que são a sua geração eterna como filho de Deus, e por herança, já que ele é filho também, é por natureza, por ser da mesma natureza do pai, por herança, por ser filho, e também por conquista, por sua paixão na cruz. Tá? Então, é assim que se dá a realeza de Cristo. E ele é o rei de todos os homens e também de todas as cidades e de todas as E nações. um breve comentário que eu gostaria de fazer, caso o senhor Sim, não, é que pois não? Cristo deve ser rei tanto enquanto Deus, né, enquanto homem. Pois aí, muito bem destaca, se o senhor me permitir citar aqui a Quas Primas, do Papa Pio XI, ele diz o seguinte: numa palavra, possui o domínio de todas as criaturas, não pelo ter arrebatado com violência, senão em virtude de sua essência e natureza. Esse poder dimana daquela admirável união que os teólogos chamam de hipostática. Portanto, não só merece Cristo que anjos e homens o adorem como a seu Deus, senão que também devem homens e anjos prestar-lhe submissa obediência como a homem. E assim, só em força dessa união, a Cristo cabe o mais absoluto poder sobre todas as criaturas. Então, Cristo não reina só enquanto Deus, nem só enquanto homem, mas em toda essa união, né, que a gente chama de hipostática, da natureza divina da natureza humana de Nosso Senhor. Sim, é importante destacar
esse fato, né? Cristo rei também com a sua natureza humana, enquanto homem. Porque a gente vê que temos realmente um homem reinando sobre toda a sociedade. Exatamente. Aqui, então, vamos entrar no tópico da causa eficiente da realeza de Cristo. Tá? Isso começa na geração eterna da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Quando Deus, ele conhece a si mesmo, ele gera na eternidade a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E a Trindade se completa, claro, com o amor mútuo entre eles. E Deus, na sua infinita bondade, ele criou o mundo, não para aumentar a sua glória, que já é infinita, tá? Isso os modernistas têm que entender. Deus não quis aumentar a glória dele criando o universo, porque já é infinita, mas para manifestar a sua glória, e comunicar o ser às criaturas, tá? Por sua bondade. E assim, ele criou também o homem. E aqui é interessante entender a natureza humana para começarmos a entender, porque primeiro temos que entender por que a natureza humana, tá? Da natureza humana decorre a necessidade da sociedade. O homem, ele é um animal racional. Ele é um composto de corpo e alma racional. Sendo um animal, genericamente falando, o homem ele possui as mesmas potências que os animais também têm, os sentidos externos e internos, as paixões apetitivas, etc. Assim também, o homem possui o intelecto, tá? Que é diferente do intelecto dos anjos claro, do próprio Deus também, né? Os anjos, para conhecer, só precisam intuir as coisas. O homem, para conhecer as coisas, ele precisa conhecer sensivelmente essas coisas e para depois abstrair a essência delas e, por meio da inteligência, pensar os seus predicados, né, as suas características, para emitir um juízo e também elaborar um raciocínio. Então, o homem, a partir disso, ele cria as suas concepções mentais e, a partir daí, cria a arte da linguagem. No Gênesis, lemos que foi o próprio Adão que deu nome às coisas. Ora, o homem, ele, como a gente bem sabe, ele precisa de outro homem para aprender as coisas também. Quando Adão e Eva tiveram os seus filhos, Caim e Abel, Caim e Abel não nasceram sabendo as artes que eles iam dominar. Precisaram de Adão de Adão e talvez Eva para ensinar as coisas, para ensinar a falar, para ensinar a fazer essas coisas. Logo, o homem precisa de outrem para viver bem. Daí deduz que o homem, para ter uma vida plenamente perfeita, ele precisa da sociedade. Tá? Senão, é impossível o homem viver bem sem a sociedade. O homem não foi feito para viver igual às bestas. Aristóteles ele diz isso na Política. Se o homem que vive só, ou ele é uma besta, ou ele é um deus. Claro que tem os anacoretas, só que os anacoretas são um caso à parte, porque eles são chamados realmente por Deus para viver essa vida, e mesmo eles, de vez em quando, precisam da sociedade. Sim. Então, Aristóteles, ele ensina o seguinte, no seu livro A Política: pois essa é a particularidade que os seres humanos têm em relação aos outros seres vivos. É o único que tem a sensação do que é o bem e o mal, do que é o justo e o injusto, e dos outros conceitos, mas a comunidade deles faz uma família ou uma cidade. Por natureza, a cidade procede da família e de cada um de nós, pois o todo necessita preceder da parte. Pois quando o todo for suspenso, não haverá nem mãos, nem pés, a não ser pelo nome, tal como se alguém dissesse que uma parte é de pedra, tal parte seria destruída. Ou seja, Aristóteles aqui diz que quando se separa uma parte do todo, essa parte deixa de fazer parte desse todo e ficará apenas o nome. Entendeu? A mão, por exemplo, deixa de ser mão. A gente só vai chamar de mão pelo nome, mas a mão separada do corpo não é mais mão. Assim como um membro da sociedade
já ele deixa de agir como um ser humano, entendeu? É algo nesse sentido. E todas as coisas são definidas por sua função e sua capacidade, de sorte que, se não forem mais da mesma espécie, não se deve dizer que são as mesmas coisas, mas apenas nomes. Então, é evidente que a cidade existe por natureza, e que procede o indivíduo, pois, se cada um em separado não for autossuficiente, fará igualmente as outras partes em relação ao todo. Mas o ser que não for capaz de participar de comunidade, ou não citar de nada dela, em razão de sua autossuficiência, e que não faz parte da cidade, desse modo, ou é um animal selvagem, ou um deus. Então, por natureza, existe o impulso em todos para formar uma comunidade desse tipo, e o primeiro homem que a fundou é responsável pelos maiores bens, pois, tal como o homem perfeito é o melhor dos seres vivos, assim também o que se afasta da lei e da justiça é o pior de todos. Então tá, em Aristóteles, Política 1253A. Em Derrenho, o Santo Tomás ele vai dizer que o homem, por seu lado, é desprovido de tais recursos dados pela natureza, mas em razão de tudo isso foi-lhe dada a razão pela qual pudesse, mediante o trabalho de suas mãos, obter todas as coisas. Para obter todas essas coisas, porém, um só homem não se basta, pois que um homem só por si não poderia levar uma vida com suficiência. Por conseguinte, é natural ao homem viver em sociedade de muitos, mas ainda aos outros animais é íncita uma habilidade natural com respeito a todas as coisas que lhes são úteis ou nocivas, como a ovelha naturalmente considera o lobo como inimigo. Alguns animais, além disso, por sua indústria natural, conhecem certas ervas medicinais e outras necessárias para a vida. Das coisas que são necessárias para a sua vida, todavia, o homem só tem conhecimento natural geral, de modo que, valendo-se dele por meio da razão, pode, a partir dos princípios universais, chegar ao conhecimento das coisas singulares que são necessárias para a vida humana. Mas é impossível que um só homem alcance todas essas coisas por meio de sua razão. Por conseguinte, é necessário o homem viver em multidão, de modo que um ajude ao outro, e diversos se ocupem de investigar diversas coisas por meio da razão. Por exemplo, um na medicina, outro em outra coisa, outro em outra coisa ainda. E isto se mostra evidentissimamente pelo fato de que é próprio do homem o uso da fala, pela qual um homem pode exprimir totalmente aos outros o seu pensamento. Continua. Com efeito, como os homens são muitos e cada um provê o que lhe é congruente, a multidão dispersaria em diversos sentidos se não encontrasse também alguém que tomasse cuidado do que compete ao bem da multidão. Assim como o corpo do homem ou de qualquer animal se desagregaria se não houvesse no corpo alguma virtude regitiva que tendesse ao bem comum de todos os membros, considerando, disse Salomão, onde não há quem governe, perecerá o povo. Provérbios 11:14. E isso sucede razoavelmente. Ou seja, aqui já está refutada qualquer teoria anárquica, né, que muita gente gosta de pensar aí. A cidade precisa de um governante supremo para regê-la. Só que até aqui, como vocês podem ver, só usei argumento de razão. Retirar a autoridade, né, da sociedade é remover a causa eficiente da sociedade, né? Não Exatamente. haverá sociedade sem autoridade, como é muito bem Exatamente. explicitado pelo Papa Leão XIII na Imortalidade. Exatamente. E veja que até aqui só usei argumento de razão, ainda não entrei na revelação, Sim. entendeu? Pelo uso da razão, a gente já pode ver que a sociedade, que o homem precisa de outro homem e que a sociedade precisa de um governante. Usando só o argumento da razão, vimos que o homem precisa da sociedade, tá? Então, retomando aqui, o homem, depois que o homem foi criado, ele perdeu a sua graça santificante por causa do pecado original. Perdeu Então, a o necessidade, estado de justificação, né? O original. sim, o estado de Perfeito. justiça original. Então você vê que não tem, o homem nunca esteve em sua natureza pura, né? Porque antes do pecado original estava com a sua natureza elevada pela graça e depois do pecado ficou com a natureza decaída. Então o homem ele nunca esteve em natureza pura. Então depois veio o nosso Senhor Jesus Cristo para redimir os homens e por meio dessa remissão
Ele se tornou o rei de todas as nações por conquista, né? Retornando àquelas citações que eu fiz de Aristóteles e São Tomás de Aquino, né? Então temos que descrever, antes de escrever como é a realeza de Cristo, temos que entender como é a sociedade. Já tem a citação de Aristóteles aí, né? Da causa da sociedade. Lembrando que as coisas que existem no mundo têm 4 causas. Se pegarmos uma estátua de mármore, tipo o Moisés de Michelangelo, a causa material dessa estátua, ou seja, do que a coisa é o mármore. A sua causa formal é a aparência do Michelangelo, a figura do Michelangelo, entendeu? E a causa final é provavelmente para adornar algum lugar, enfeitar algum lugar. Então, E a é causa a causa eficiente é o. é o Ah, pode falar. Michelangelo. Foi mal. Sim. Agora, o que é causa eficiente, né? A causa eficiente é aquela causa que junta, a causa formal é a causa material. Porque um bloco de mármore em si não é uma estátua. Porque ela não foi informada, ela não recebeu a forma da estátua. Na sociedade, a causa material da sociedade são os seus membros, principalmente as famílias, tá? Mas são os seus membros em geral. A causa formal é a ordem, que é imposta pela lei. É a causa final da sociedade, a gente vai explicar depois, né? É a mesma que a causa final de cada homem, que é o próprio Deus. Ora, o que junta a causa formal e a causa material, a causa formal da sociedade Ca- é a autoridade, tá? É a autoridade. Que é a causa eficiente. Sim, é a causa eficiente. Então, a sociedade, segundo Aristóteles, é o conjunto de homens que vivem sob a mesma lei, a mesma autoridade e buscam o mesmo fim. Então, uma família, por exemplo, é uma sociedade, uma empresa pode ser uma sociedade, então temos diversas pequenas sociedades aqui e ali. A igreja é uma sociedade sobrenatural e perfeitíssima. Mas aqui estamos tratando da sociedade civil, que também é perfeita em si mesma, mas ela pode ser perfectível, ela pode ganhar uma perfeição maior se submeter à realeza de Cristo, entendeu? A sociedade tal como descrita por Aristóteles já é uma sociedade perfeita, a sociedade civil. Porém, nosso Senhor Jesus Cristo, quando veio, ele revelou a nós que o nosso fim não é um fim natural. O evangelho foi pregado o mundo inteiro para revelar isso, que o nosso fim não é um fim natural, nós temos um fim sobrenatural. Se buscarmos unicamente o fim natural, a sociedade tal como descrita por Aristóteles é suficiente, tá? É o suficiente. Ela já é perfeita. Se o povo for levado ao vício, a um desregramento, a culpa ou vai ser dos próprios membros da sociedade ou vai ser da autoridade da sociedade. Mas a sociedade civil em si mesma já é perfeita. Só que se ela não estiver submetida ao jugo suave de Cristo, ela vai virar um complexo de réprobos, tá? Ela vai simplesmente se corromper. Em seu livro do Liberalismo e Apostasia, Dom Marcel Lefebvre, ele cita um diálogo, tá? Entre o imperador da França da época, que era o Luís XVIII, e o cardeal Pio de Poitiers. Então, tá no seu livro do Liberalismo e Apostasia, na página 33. O imperador, ele interroga o bispo. Veja bem. Ainda pensais que nossa época comporta tal estado de coisas, e que é chegado o momento de estabelecer este reino exclusivamente religioso que me pedis? Não vos parece, monsenhor, que se irá desencadear todas as paixões ruins? Aí o Pedro Poitiers responde: Senhor, quando os grandes políticos como Vossa Majestade objetam que não é chegado o momento, só me resta inclinar-me, porque não sou um grande político, mas sou bispo. E como bispo lhe respondo: se não chegou o momento de reinar para Jesus Cristo, então também não chegou para os governos o momento de perdurar. Você vê que ele foi bem claro, né? Se Jesus Cristo não reina, nenhuma cidade perdura. Aqui entramos na essência mesma da realeza de Cristo, que é a subordinação essencial do poder temporal ao poder espiritual, que não se pode se dar de outra maneira. Ou seja, não é separado e nem
tampouco é o poder espiritual subordinado ao poder temporal, como pretendia o Marcílio de Pádua, no seu livro Defensor Partes, que é um livro totalmente ímpio, né? Assim como também não é separado, como já propôs o Dante Alighieri em seu De Monarquia. Dois livros que foram condenados e permaneceram no índex até o século XX. Dentro dos documentos que eu encontrei disponíveis, o mais antigo que encontrei é a carta Sicut Universitatis Conditor, do Papa Inocêncio III, que ele cita o seguinte: assim como o Criador do Universo estabeleceu dois grandes luminares no firmamento do céu, um maior para presidir sobre o dia e um menor para tender à noite, assim também ele instituiu duas grandes dignidades, uma maior para presidir as almas e uma menor para presidir sobre os corpos. Elas são a autoridade pontifical e o poder real. Agora, assim como a lua obtém a sua luz a partir do sol, é, de fato, inferior a ele em quantidade e em qualidade, e em posição e poder, também o poder real recebe o esplendor de sua dignidade da autoridade pontifical. Esse é o Papa Inocêncio III, em 1198, final do século XII. No começo do século XIV, o Papa Bonifácio VIII publicou a bula Unam Santa, e a bula Unam Santa, ele é mais enfático ainda, tá? É mais solene ainda, e, aliás, é solene mesmo, de fato, porque ali, no final da bula, a gente vê um teor realmente de uma definição de um magistério extraordinário solene, em que ele diz assim: o poder espiritual deve superar indignidade e nobreza toda espécie de poder terrestre. Devemos reconhecer isso quando mais nitidamente percebemos que as coisas espirituais sobrepujam as temporais. A verdade o atesta. O poder espiritual pode estabelecer o poder terrestre e julgá-lo se esse não for bom. Ora, se o poder terrestre se desvia, será julgado pelo poder espiritual. Se o poder espiritual inferior se desvia, será julgado pelo poder superior. Mas se o poder superior se desvia, somente Deus poderá julgá-lo e não o homem. Assim testemunha o apóstolo, o homem espiritual julga a respeito de tudo e por ninguém é julgado. A autoridade que ainda tenha sido dada a um homem e por ele seja exercida, não é humana, mas de Deus. Foi dada a Pedro, pela boca de Deus e fundada para ele e seus sucessores naquele em que ele, a rocha, confessou, quando o Senhor disse a Pedro: tudo o que ligares. Assim, a quem resiste a esse poder determinado por Deus, resiste à ordem de Deus, a menos que não esteja imaginando dois princípios, como fez Manes, opinião que julgamos falsa e herética, já que, conforme Moisés, não é nos princípios, mas no princípio Deus criou o céu e a terra. Podemos ver que ele fala não apenas de cada pessoa em particular, tá, que se deve submeter ao Romano Pontífice, mas também ao próprio poder temporal. Ou seja, todos os reis, todos os chefes governantes, todos os chefes de estados, todos os príncipes, prefeitos, governadores devem estar sujeitos à autoridade da igreja. Então, o que se conclui é que o Estado, não basta apenas o Estado se dizer católico, né? As pessoas às vezes se iludem com países como a Polônia, por exemplo, porque se diz católico. Não basta apenas isso. O Estado tem que ser membro da igreja, o que já é bem diferente, bem mais enfático, digamos assim, né? Se eu puder fazer aqui uma citação, né, referente a isso, né, o poder espiritual da igreja, a primazia da igreja sobre o poder temporal, eu gostaria aqui de citar, né, no século XVII, o Papa Alexandre VIII, na sua Constituição Intermúltiplices, contra os artigos do clero galicano, ele condena as seguintes proposições: ao bem-aventurado Pedro e seus sucessores, vigários de Cristo e a própria Igreja, foi transmitido por Deus o poder sobre as coisas espirituais, que se refere à salvação eterna, e não ao invés daquela sobre as coisas civis e temporais. Essa é uma das proposições, condenadas. A próxima. Os reis e os príncipes, portanto, segundo a ordem estabelecida por Deus, não podem ser submetidos nas coisas temporais a nenhum poder eclesiástico, e não podem ser depostos direta ou indiretamente em virtude da autoridade das chaves da igreja, ou seus súditos
serem afastados da lealdade, da obediência e desligados do juramento prestado de fidelidade. Foram né, dois artigos do clero galicano condenados, mostrando que sempre os papas defenderam a primazia do poder espiritual ao poder temporal, né? E que este deve ser submetido àquele, né? Sim, exatamente. É, ainda, Leão XIII, tá na encíclica Diuturnum Illudi, ele ensina também que é errônea a opinião, né, de que o poder vem do homem e não de Deus. Ali, inclusive, diz a origem de todo o poder civil. Na encíclica Immortality Dei, Leão XIII ensina o seguinte, que nenhuma sociedade pode existir sem um chefe supremo, sem que a cada um imprima o mesmo impulso eficaz para um fim comum. Daí resulta ser necessário aos homens constituídos em sociedade uma autoridade para regê-los, autoridade que, tanto como a sociedade, procede da natureza e, por consequência, tem a Deus por autor. Daí resulta que o poder público só pode vir de Deus. Só Deus, com efeito, é o verdadeiro e soberano Senhor das coisas. Todas, quaisquer que sejam, devem necessariamente ser-lhe sujeitas e obedecer-lhe, de tal sorte que todo aquele que tem o direito de mandar não recebe esse direito senão de Deus, chefe supremo de todos. Todo o poder vem de Deus. Romanos 13:1. Para complementar isso, né? Se eu não me engano, no Evangelho segundo São João, no momento que que Pilatos interroga Cristo, né? Pilatos diz assim: Não me falas? Não sabes que tenho poder para te soltar e também para te crucificar? Aí Nosso Senhor responde: Tu não terias poder algum sobre mim se não te fosse dado do alto. Por isso, o que me entregou a ti tem maior pecado. E ainda no Evangelho, né? Só que agora, segundo São Mateus, fica reforçado isso, né? E todo o poder foi dado a Nosso Senhor. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, você vê que tanto a causa eficiente como a causa final da sociedade é Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Exatamente. E veja que Cristo não negou o poder de Pilatos, né? É uma situação muito interessante também, para Principalmente para aqueles que dizem, né? Que devemos resistir até matar autoridades ímpias, né? exatamente. Essa opinião é condenada pelo Concílio de Constância, inclusive. Com respeito à citação de Leão XIII que eu falei, da Diuturni Ludi, Leão XIII diz que, de tal forma que muitíssimos em nossos tempos, andando na esteira dos que no século passado se nomearam filósofos, se referindo aos iluministas, né, do século XVIII, dizem que todo poder vem do povo, e não os que exercem esse poder, não o exercem como próprio, mas como conferido a eles pelo povo, e ainda com a condição de que se possa ser revogado pela vontade do mesmo povo por quem foi concedido. Porém, os católicos discordam disso, pois para eles o direito de mandar deriva de Deus e como seu princípio natural e necessário. Sua Santidade, Leão XIII, Carta Encíclica Diuturno Illudi, parágrafo 7, 29 de junho de 1881. Aqui vemos que Deus é a causa eficiente de toda a causa primeira da sociedade e de todo o poder dado a ela. Então, a autoridade que rege a sociedade, o rei, o príncipe, o prefeito, etc., seja quem for, recebe esse poder de Deus. Tá? Ele é a causa eficiente da sociedade, mas ao modo instrumental. Como é É, explicitado, né, muito bem na Epístola aos Romanos, né? Que toda e qualquer autoridade recebe seu poder de Deus. Qualquer uma. exa exatamente. Então, aqui a gente chega numa seguinte conclusão. Falamos de como é a sociedade e a sua causa eficiente. Agora, tratando da causa final. Como vemos, Aristóteles, ele definiu muito bem a sociedade, tá? É um filósofo pagão, mas que os escolásticos, especialmente São Tomás de Aquino, acolheram a sua definição de sociedade. É um conjunto de homens que vivem sob a mesma lei, a mesma autoridade, que buscam o mesmo fim. Então, há de se concluir, se a sociedade é um conjunto de homens, então, ou seja, uma unidade complexa, ora, então a sociedade tem o mesmo fim de cada homem, não é verdade?
Assim como, por exemplo, se juntarmos um pão, tem por causa final comer. Um monte de pão, é óbvio que vai ser o causa final dele é para comer, é para ser comido. Assim como o conjunto de qualquer coisa, o fim desse conjunto é o fim de cada coisa desse conjunto. Seria uma tolice se alguém achar que o fim da sociedade tem que ser diverso do fim de cada homem, inclusive do governante. Para atestar o fim último do homem, né, eu vou ler aqui um parágrafo maravilhoso do que o Santo Inácio de Loyola escreveu nos seus Exercícios Espirituais, anotação número 23, que ele diz assim: o homem é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus Nosso Senhor, e assim salvar a sua alma. E as outras coisas sobre a face da terra são criadas para o homem, para que o ajude a alcançar ao fim para que criado, donde se segue que há de usar delas tanto quanto o ajudem, a fim de atingir o fim, e há de privar-se delas tanto quanto deles se afastem. Então, o fim último do homem é o próprio Deus. O homem ele é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus, nosso Senhor. Se cada homem foi criado para este fim, isso vai incluir os príncipes, vai incluir os imperadores, os reis, os prefeitos, qualquer pessoa de qualquer cargo político, rico ou pobre. Então, há de se concluir que a obrigação, o fim último da sociedade é esse mesmo fim. Ou seja, a sociedade ela tem que ser necessariamente católica, ou ela perecerá. Ela receberá um julgamento mais severo do que Sodoma e Gomorra, como nosso Jesus Cristo atestou. Ou seja, e com isso, a missa católica, por exemplo, tem que ser o evento público, o evento civil por antonomasia da sociedade. Agora fica a questão, né? Sabendo de tudo isso, há de concluir o seguinte: podemos dizer que a separação entre igreja e Estado, como os liberais propõem, como os católicos liberais e modernistas propõem, como certas congregações que existem por aí, como por exemplo a Opus Dei, tá? Elas fazem isso. Podemos concluir que a defesa do Estado laico é heresia? Fica essa questão. Eu tenho aqui, tá? Vamos começar por debaixo. Eu tenho aqui o missal de 1955 do Gaspar Lefebvre, tá? De 1955. Na parte que ele trata da festa de Cristo Rei, na página 1624, ele, antes das orações e das leituras, ele coloca o seguinte no parágrafo explicativo, no texto explicativo. Pio XI quis, ao instituir a festa de Cristo Rei, proclamar solenemente perante os homens o reinado social de Jesus Cristo, Rei das almas e das consciências, Rei das inteligências e das vontades. Jesus Cristo é Rei também das famílias, da cidade, do povo, da nação, do mundo em todo. Como Pio XI bem o demonstrou na encíclica Pax Christi Regnum Christi, o laicismo é a negação radical da realeza de Cristo. Organizando a vida social como se Deus não existisse, gera no homem das massas a apostasia e conduz a sociedade à ruína. Para combater esta heresia terrível, julgou o Papa que a liturgia seria o meio mais eficaz, porque proporia todos os anos ao espírito desvairado dos homens a afirmação pública oficial de que Jesus Cristo é Rei do Universo. Bem, Gaspar Lefebvre chamou o laicismo de heresia terrível. Na prática, né, o laicismo é, na prática, a negação disso, né, de que Cristo é rei de tudo, de todas as criaturas. É a negação prática disso, né? Sim. Quem defende o laicismo imita, tá, os que gritaram no dia da paixão: não queremos que ele reine sobre nós. São Pio X, na encíclica Ave Mentronos, ele diz o seguinte: que seja preciso separar o Estado da Igreja é uma tese absolutamente falsa, um erro perniciosíssimo, com efeito baseada nesse princípio de que o Estado não deve reconhecer nenhum culto religioso. Ela é, em primeiro lugar, em alto grau, injuriosa para com Deus. Porquanto o Criador do homem também é o fundador das sociedades humanas, conserva-as na existência como nos sustenta nelas. Devemos ler, pois, não somente um culto privado, mas um culto público e social para honrá-lo. São Pio X, na encíclica Demetrios. Na encíclica Laudando in Lusitânia, ele também afirma a mesma coisa.
tá? Quando ele condenou a promulgação do Estado laico em Portugal. Ele diz o seguinte: conservarmos, afinal, alguma esperança e que esses manifestassem projetos mais racionais, e finalmente, com algum acordo, dessem satisfação à Igreja com respeito às ofensas perpetradas. Em verdade, enganamo-nos completamente. Eis que, ao infame comportamento, impõe uma espécie de promulgação de uma péssima e danosíssima lei relativa à separação dos negócios do Estado e da Igreja. A este ponto, a consciência do ofício apostólico não nos permite mais suportar com resignação e deixar passar no silêncio tamanha ferida infligida ao direito à dignidade da religião católica. Então, com essa carta, apelamos a vós, venerados irmãos, e denunciamos a cristandade universal a indignidade deste fato. E, sendo mais simplório, temos o Sílabus de Pio IX, que condena a seguinte proposição: a igreja deve estar separada do Estado e o Estado da igreja. Então, o católico, ele não deve defender o Estado laico de forma alguma, porque é uma heresia condenada. O Estado, ele deve estar subordinado à igreja e deve estar juntos, mas não confusos, tá? A igreja não defende uma autoridade em que o poder espiritual e temporal estejam concentrados na mesma pessoa. Isso a igreja não defende. Ele defende uma distinção, uma certa autonomia entre esses poderes, mas um subordinado ao outro. Assim como o corpo está subordinado à alma, assim como uma analogia que usam também, né, é a esposa subordinada ao marido no matrimônio. Assim como o Padre Caldeirão, ele usa uma analogia bem interessante, né, em que a razão natural é subordinada à fé na natureza sagrada. Então, há distinção, mas também há essa subordinação essencial e não acidental. E o Estado, como membro da igreja, o Estado vai ter uma certa autonomia nas coisas temporais, porém sob a direção da igreja também, tá? Então, até aqui, creio que ficou bem claro o que o católico deve defender, deve advogar. Algum comentário? Não, ficou claríssimo. Claríssimo. Nada a acrescentar. Pois bem. Então, o fim da realidade de Cristo é esse, tá? Um Estado que não é católico, a tendência dele vai ser se degenerar, porque não tem nem nada que, tipo, tudo vai ser possível. É como a gente vê, né, ao longo da história, né? Quando um Estado ele é católico, a sociedade vai estar mais perfeitamente ordenada e a tendência é que mais pessoas nessa sociedade se salvem, tá? O rei, quando ele é católico, ele não vai, é, em consciência, cometer os mesmos abusos que a gente vê hoje em dia por aí. Por exemplo, no Estado católico, não se cogita, né, a ligação do aborto, essa promoção dessas ideologias nefastas que surgem hoje em dia, entre outras coisas. Tem uma referência, né, do Cardeal Pi que explica bem rapidamente, né, isso que o senhor diz, né, de a sociedade ser mais perfeita, perfeitíssima não, é mais perfeita sobre o jugo suave de Cristo, né? Ele diz bem assim: se Cristo não reina pelos benefícios ligados à sua presença, reina por todas as calamidades inseparáveis da sua ausência. O Cardeal Pi diz isso, né? Sim, ele também diz o seguinte, né, que para os povos como para os indivíduos, para as cidades modernas como para as cidades antigas, para as repúblicas como para as monarquias, não há sob o céu outro nome dado aos homens em que eles possam ser salvos, além do nome de Jesus Cristo. Veja aqui que a igreja não condena a república. A igreja não é contra a república. Ela reconhece a monarquia como um modo de governo mais perfeito, é claro, mas não crê que a república seja má em si. É um erro que eu já vi. A razão por quê? Podemos dizer o seguinte, né, fazendo essa analogia. A monarquia seria como um estado de vida celibatário de vida consagrada, tá? E a república seria algo análogo ao matrimônio. Um é mais perfeito que o outro, mas não necessariamente ruim.
Por que as coisas tão más acontecem nas repúblicas? É justamente porque todos esses governos se afastaram da heresia de Cristo. Então, podemos nos perguntar, mas isso já aconteceu na história de um Estado realmente católico? Bem, eu acredito que todos aqui saibam, né, que já aconteceu, já se deu. Eu vou listar alguns exemplos, tá? Primeiramente, as três cristandades. No século IV, Constantino ele assinou o Edito de Milão, tirando o cristianismo da ilegalidade, assim dando liberdade à religião cristã naquela época. E com isso, depois o imperador Teodósio ele realmente fundou um governo católico, e isso se deu até a própria queda do Império Romano. Não durou muito, não durou muito. A segunda cristandade, podemos dizer que durou do Império de Carlos Magno até o atentado contra Bonifácio VIII, feito pelos emissários de Felipe o Belo. Felipe o Belo, com isso, fundou o absolutismo, né? E aqui já temos um Estado laico na prática. E vê que Deus não deixou barato. Ele enviou vários castigos, porque depois veio a peste negra, a grande fome, a guerra dos 100 anos, etc. E tal. E a terceira cristandade foi do Império de Carlos V, do Sacro Império Romano Germânico, e foi até a Guerra dos 30 Anos, que foi um dos eventos mais lamentáveis da história. Depois disso, o que nós vimos foram só algumas reações ou outras. Creio que a mais notória foi a de Gabriel Garcia Moreno, no Equador, que consagrou o Equador ao Sagrado Coração de Jesus. Temos também, tem o caso do Afonso XIII, da Espanha, só que o Afonso XIII começou liberal, lembrando que ele era do ramo isabelino, ele começou bem liberal, mas ele fez um bom governo depois, já no final do seu reinado. Mas depois ele caiu, para dar lugar à terribilíssima Segunda República, né, que foi um dos governos mais, talvez tenha sido o governo mais anticlerical da história, né? A Segunda República da Espanha. Temos também o caso do Carlos I da Áustria, que também não durou muito, infelizmente, porque depois ele foi deposto, o Império Austríaco foi dissolvido para dar lugar às novas repúblicas, né, liberais, muito por conta das resoluções, né, dadas pela Liga das Nações. Também na Áustria, o Engelbert Dollfuss, que governou a Áustria logo depois. Temos o governo de Franco, que foi bom. Teve seus defeitos, claro, né? Ele não era lá um grande exemplo de católico, mas ele conseguiu reverter uma situação que na Espanha estava muito calamitosa por causa da Guerra Civil Espanhola. E só que depois, infelizmente, Franco ele acabou caindo no modernismo, né? A França acabou aderindo à política do Vaticano II com a promulgação da liberdade religiosa, que a gente vai tratar depois. E por fim, o caso de Salazar em Portugal. É o que nós tivemos de católico ultimamente. De lá para cá não tivemos mais nada de católico, e isso explica o porquê de vivemos assim. Infelizmente, por conta do iluminismo, da Revolução Francesa, etc., começaram a vir várias políticas opostas. Aliás, algumas antecediam a própria Revolução Francesa. O problema começou com o humanismo. O humanismo, ele resolveu tirar o Deus do centro, por assim dizer. O homem começou a entrar no lugar de Deus, a ocupar o lugar de Deus. O homem começou a ser o centro. E isso é refletido em todos os âmbitos, né? Um exemplo é na própria arte. Podemos dizer que a própria arte renascentista era humanista, tá? Exaltava a figura dos corpos, ao invés de exaltar o que é de sobrenatural. Você vê isso quando você vê as pinturas de Michelangelo, tá? Você vê os homens em formas musculosas, etc e tal, enquanto que nas pinturas do Fra Angélico, você vê as pessoas com formas mais delicadas, e porém com símbolos que exaltam a santidade das pessoas, né? Vê que na arte isso era refletido.
Então, o pensamento humanista começou a ver a igreja meio como inimiga. Tá? É como se fosse uma instituição que não focasse na dignidade da pessoa humana, digamos assim, usando a linguagem modernista. Que focava muito, era uma instituição muito teocêntrica, digamos assim. Tá? É assim que os humanistas pensam. E do humanismo veio a revolta protestante. O que é revolta protestante, senão algo decorrente desse pensamento? Entendeu? Com o pensamento de Lutero, né, como os pensamentos da Sola Fide de Lutero, por exemplo, que busca tirar a necessidade da igreja como meio de salvação. Para Lutero, apenas a fé salva, apenas a prisão da graça, sem o auxílio dos sacramentos, entre outras coisas. Depois veio o pensamento liberal. O liberalismo também decorre disso. O liberalismo já quer a igreja completamente separada. Aliás, o Estado para o liberal não tem que ter religião. E a democracia liberal, que vai impor o sufrágio universal, em que cada homem, o valor de cada voto de um homem são iguais. Os votos de cada homem é igual. Tem o mesmo valor, o mesmo peso, e com isso você vê que gera essa desgraça que nós estamos vendo hoje, tá? Onde até presidiários votam. Tudo isso se dá, né? A gente nota esses fenômenos, todos têm em comum a revolta contra a autoridade, né? Portanto, contra a ordem. E, na última instância, né? Visto que Deus é a causa eficiente de tudo isso, basicamente revolta contra o fundamento, que é Deus, né? Independente do motivo que eles usem, eles querem eliminar Deus da equação e botar qualquer outra coisa que não seja ele. Sim, exatamente. Na democracia liberal, a gente vai ver a direita e a esquerda surgindo. Eu gostaria de me prender um pouco aqui na questão da direita e esquerda. A direita, ela nada mais é que uma falsa oposição à esquerda, tudo bem? Ela não se diferenciam essencialmente um do outro. Se diferenciam-se apenas acidentalmente. Acredito que a gente pode dizer, né, em outros termos, que quem determina o que é direita é a esquerda, né? Exatamente. Ó, Aqui eu vou citar o Jean Madiran, que o Jean Madiran é citado pelo Gustavo Corsão no Século do Nada. O Jean Madiran, ele escreve o seguinte: a distinção entre a esquerda e a direita é sempre iniciativa da esquerda, feita pela esquerda em proveito da esquerda. Há uma direita na proporção em que uma esquerda se forma para designar a direita e a ela se opor. O inverso nunca se dá. Os que instauram e põem em funcionamento o jogo de esquerda e direita, logo se situam na esquerda de onde delimitam a direita para combatê-la e excluí-la. No segundo momento, a direita, assim designada e apartada, arregaça as mangas, nunca muito depressa nem com muita disposição. Então se organiza e se defende, contra-ataca e às vezes consegue vitórias. Por isso será de direita aquele que a esquerda designa ou denuncia arbitrariamente como tal. O inverso não é verdade, não existe. A arbitrariedade do processo se explica ou se impõe, já que o jogo esquerda-direita, que mais exatamente deveria chamar-se esquerda contra direita, é inventado, conduzido e julgado sempre pela esquerda, jamais pela direita. A direita, ela tem em sua essência os mesmos princípios da esquerda e sempre muda. É algo totalmente relativo. Ou seja, agora a direita é mais ou menos conservadora e a esquerda progressista. Daqui 10 anos, essa esquerda progressista de hoje será de direita e o pessoal que é da esquerda vai estar mais progressista ainda. E a roda vai girando. Tá? Então, a gente não tem que cair nessa conversa. Eu já vi de católicos se dizendo de direita, tá? O que eu posso dizer a vocês é o seguinte: vocês estão sendo enganados. Católico, ele não é de direita. Se quiserem votar no candidato de direita com uma menor, ok, mas não se digam de direita se dizendo também católicos. Porque a direita, ela se opõe radicalmente à Igreja de Cristo. Tanto é que na Revolução Francesa, tanto os jacobinos, que são os partidos da montanha, né, como os girondinos, que são da Gironda,
Os jacobinos, eles eram de esquerda na época, e os girondinos eram os de direita, os que defendiam o ancião regime. E adivinha só, ambos votaram pela decapitação do rei Luís XVI. Então vocês veem que, no final, a direita e a esquerda buscam o mesmo fim, né? E é bem simbólico decapitar o rei. Afinal, eles não querem um rei. Até aqui ficou bem claro, né? Claríssimo. E tem o socialismo e o comunismo. Para o liberalismo e o socialismo e o comunismo, temos vídeos, tá? Temos podcasts gravados, episódios gravados sobre esses assuntos. Aí tem o conservadorismo e o neoconservadorismo. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Os conservadores, eles não fazem mais do que querer conservar a revolução. Vocês veem que o seguinte, os conservadores, eles não veem o fim da sociedade como o fim último da sociedade da mesma forma que a gente vê, tá? É aquele negócio vazio, é como se o fim da a sociedade tivesse um fim em si mesmo. E tem que manter uma certa ordem, uma certa identidade, entendeu? Gostaria de, referente ao conservadorismo, né, fazer uma menção ao grande Papa Pio XII, num discurso, né, que ele fala que é completamente aplicável ao conservadorismo, né? Abre aspas para o Papa. Nós percebemos a numerosa classe daqueles que consideram os fundamentos especificamente religiosos da civilização cristã sem valor objetivo para os dias de hoje, mas que gostariam de conservar o brilho exterior dela para manter de pé uma ordem cívica que não poderia passar sem tal. São corpos sem vida, acometidos de paralisia. Fecha aspas. Eu diria que podemos resumir o conservadorismo a querer conservar uma casca, né? Mas a substância é a mesma de qualquer outra ideologia, né? Que, por definição, é contra Deus. A substância do conservadorismo é revolucionária. Tá? A gente vê isso nos escritos de conservadores como Edmund Burke. Edmund Burke, quando ele critica a Revolução Francesa, ele só critica os excessos. Tá? É do tipo assim, olha, o erro da Revolução Francesa foi ser violenta. Tá? Mas se não fosse violenta, daria para aceitar. Coisa assim. O Roger Scruton é um autêntico burkeano, ele pensa da mesma maneira. Aí você vê o escrito do Roger Scruton, é todo totalmente revolucionário. Ele, o Kirk, etc, etc. Eu tenho um artigo intitulado As Armadilhas do Conservadorismo, tá? Para quem quiser ver. O conservadorismo, ele não é católico. Não é católico, tá? A doutrina do conservadorismo é inaceitável para o católico. Assim como também o católico ele não tem que aceitar o socialismo, o comunismo, etc. Aí temos a terceira via, tá? Que é o nazismo, o fascismo, que também decorre desses erros aí. O que acontece com a terceira via? Tá? Aqui não vou incluir os governos do Salazar e do Franco, tá? Ou do Dollfuss, que pode ser visto sob um certo ângulo de terceira via. A intenção é que eles tinham a intenção de promover a religião católica, tá? Isso não se dá no nazismo e fascismo. Isso não se dá porque são reações gnósticas já, que também se afastam da realeza de Cristo. Eles não têm por fim a santificação, a salvação dos membros da sociedade e nem a promoção da religião católica. Eles não têm esse fim. Para tentar combater, né, o avanço da sociedade moderna, né, do liberalismo e tudo mais, eles retornam a origens pagãs, né? Que se você Exatamente. vê no nazismo, que antes era daquela sociedade, ele surgiu, né, digamos assim, naquela sociedade que a Da gente chama sociedade tudo, Tule. pois é, que Sim, era sim. gnóstica, né? Retorno ao paganismo, e o fascismo a mesma coisa, é só você ver alguns escritos do Mussolini, isso é notório, né? Se possível, Sim. eu gostaria de citar um discurso do Papa Pio XII, que infelizmente esse pessoal não ouve muito, mas reafirmando a condenação de Pio XI, essa ideologia nefasta, né, que é o nazismo. Abre aspas. Reunindo a vigilância de um pastor com a longa paciência sofredora de um pai, nosso grande predecessor Pio XI cumpriu sua missão como supremo pontífice com intrépida coragem. Mas quando, após ele ter tentado todos os meios de persuasão em vão, ele viu a si mesmo defrontado com violações deliberadas do pacto solene, com a perseguição religiosa mascarada ou aberta,
mas sempre rigorosamente organizada. Ele proclamou ao mundo, em 1937, no Domingo da Paixão, em sua encíclica Mitbreed de Sorte, o que o nacionalsocialismo realmente era: a arrogante apostasia de Jesus Cristo, a recusa de sua doutrina de sua obra de redenção, o culto da violência, a idolatria da raça e sangue, a deposição da liberdade e da dignidade humana. Fecha aspas para o Papa. Exatamente, um grande discurso e é bom para mostrar, isso serve também para mostrar o quão estão errados aqueles que enxergam nessas terceira vias alguma solução para o problema de hoje, da pessoa de hoje, né? Ok, então, abordando todas essas coisas, aqui eu gostaria de abrir um espaço para o tópico com respeito à liberdade religiosa, tudo bem? Tudo bem. A liberdade religiosa, ela foi promulgada, foi aprovada, foi ensinada, definida solenemente no Concílio Vaticano II pelo documento a Declaração Dignitatis Humanae. Antes de entrar na Declaração Dignitatis Humanae, eu gostaria primeiro de ler a doutrina católica. A Quanta Cura ensina o seguinte: sabeis muito bem, veneráveis irmãos, que em nosso tempo há não poucos que, aplicando à sociedade civil o ímpio e absurdo princípio chamado naturalismo, atreve-se a ensinar que a perfeição dos governos e o progresso civil exige imperiosamente que a sociedade humana constitua e se governe sem preocupar-se em nada com a religião, como se esta não existisse, ou pelo menos sem fazer distinção nenhuma entre a verdadeira religião e as falsas. E, contra a doutrina da Sagrada Escritura, da Igreja dos Santos Padres, não duvidam em afirmar que a melhor forma de governo é aquela que não se reconheça ao poder civil a obrigação de castigar, mediante determinadas penas, os violadores da religião católica, senão quando a paz pública o exija. E com essa ideia do governo social absolutamente falsa, não hesito em consagrar aquela opinião errônea, em extremo perniciosa à Igreja Católica e à saúde das almas, chamada por Gregório XVI, nosso predecessor, de feliz memória, loucura. Isto é, que a liberdade de consciência e de cultos é um direito próprio de cada homem que todo Estado bem constituído deve proclamar e garantir como lei fundamental que os cidadãos têm o direito à plena liberdade de manifestar suas ideias com máxima publicidade, seja de palavra, seja por escrito, seja de outro modo qualquer, sem que a autoridade civil nem eclesiástica alguma possam reprimir em nenhuma forma. Ao sustentar a afirmação tão temerária, não pensam, nem consideram que, com isso, pregam a liberdade de perdição, e se dá plena liberdade para a disputa dos homens, nunca faltará quem se atreva a resistir à verdade, confiada na loquacidade da sabedoria humana, mas nosso Jesus Cristo nos mesmo ensina como a fé e a prudência cristão hão de evitar essa vaidade tão danosa. Aí depois vem, mais pra frente, a condenação. Ele cita essa opinião que eu li agora, né, e várias outras. Em meio desta tão grande perversidade de opiniões depravadas, nós, com plena consciência de nossa missão apostólica e com grande solicitude pela religião, pela sã doutrina e pela saúde das almas, a nós divinamente confiadas, assim como até pelo próprio bem da sociedade humana, temos julgado necessário levantar de novo a nossa voz apostólica. Portanto, todas e cada uma dessas opiniões e doutrinas, determinadamente especificadas nesta carta, com nossa autoridade apostólica, as reprovamos, proscrevemos e condenamos e queremos e mandamos que elas sejam tidas pelos filhos da igreja como reprovada, proscritas e condenadas. E no sílabus tem uma condenação que diz o seguinte: é livre a qualquer um abraçar e professar a religião que ele, guiado pela luz da razão, julgar verdadeira. Na encíclica Libertas, de Leão XIII, diz o seguinte: a liberdade é uma faculdade moral e, como dissemos, e como se pode deixar de repetir, seria absurdo crer que essa faculdade cabe naturalmente e sem distinção nem discernimento à verdade, à mentira, ao bem ou ao mal.
a verdade e o bem ao direito de propagar no Estado com liberdade prudente, a fim de que se possa aproveitar o maior número, mas as doutrinas mentirosas, que são para o espírito a peste mais fatal, são como os vícios que corrompem o coração e o costume, e é justo que a autoridade pública empregue toda a solicitude para reprimir, a fim de impedir que o mal se alastre para a ruim da sociedade. E depois, a mesma encíclica, concedei a todos a liberdade de falar e escrever, e nada haverá que continue a ser sagrado e inviolável. Nada será poupado, nem mesmo as verdades primárias. Esses grandes princípios naturais que se devem considerar como nobre patrimônio comum a toda a humanidade. Assim, a verdade é pouco a pouco invadida pelas trevas, e o que muitas vezes sucede estabelece com facilidade a dominação dos erros mais perniciosos e mais diversos. Tudo o que a licença então ganha, perde a liberdade, por ver se há sempre a liberdade de crescer e consolidar à medida que a licença seja mais refriada. Até aqui mostrou bem que a igreja não aprova a ideia de que as religiões devem ter a mesma liberdade e o mesmo direito ao culto, né? Também tem, né, condenando essa mesma noção de liberdade religiosa do Vaticano II e que fora condenado pelos Santos Padres, né, já na época do governo de Napoleão, creio, o Papa Pio VII, no seu breve Possitan Diuturnas, diz o seguinte: um novo motivo de tristeza pela qual nosso coração ainda mais se aflige e que confessamos nos causa tormento e angústia é o artigo 22 da Constituição. Nele não só se permite liberdade de cultos e de consciência, como também promete-se apoio e proteção a esta liberdade e aos ministros dos chamados cultos, entre aspas. Certamente não são necessárias muitas explicações para vos fazer conhecer que ferida mortal este artigo infligiu à religião católica na França. Pelo mesmo artigo, estabelece a liberdade de todos os cultos sem distinção. Confunde-se a verdade com o erro e se coloca no mesmo grupo das seitas heréticas a esposa santa e imaculada de Cristo, a igreja fora da qual não pode haver salvação. Por outro lado, prometendo apoio e favor às seitas heréticas e seus ministros toleram e favorecem não somente suas pessoas, como também seus erros. É implicitamente desastrosa e para sempre deplorável heresia que Santo Agostinho menciona com essas palavras. Ela afirma que todos os hereges estão no bom caminho e dizem a verdade, absurdo tão monstruoso que não posso acreditar que algum aceita ou professe verdadeiramente. É isso. Obrigado, Takaki. Pode prosseguir com a sua explanação. Agora, vamos comparar isso que eu li até agora com o que ensina o Vaticano II, na documento de Intades Humani. Este Concílio Vaticano declara que a pessoa humana tem direito à liberdade religiosa. Esta liberdade consiste no seguinte: todos os homens devem estar livres de coação, quer por parte dos indivíduos, quer por parte dos grupos sociais ou qualquer autoridade humana, de tal modo que, em matéria religiosa, ninguém seja forçado a agir contra a própria consciência, nem impedido de proceder segundo a mesma, em privado e em público, só ou associado com outros, dentro dos devidos limites. E que limites são esses, né? Isso a gente tem que adivinhar. Declara, além disso, que o direito à liberdade religiosa se funda realmente na própria dignidade da pessoa humana e como a palavra revelada de Deus. Olha bem isso. A palavra revelada de Deus. E a própria razão dão a conhecer. Esse direito da pessoa humana à liberdade religiosa na ordem jurídica da sociedade deve ser de tal modo reconhecido que se torne um direito civil, de harmonia com a própria dignidade de todos os homens, que são as pessoas dotadas de razão e vontade livre, por isso mesmo, com responsabilidade pessoal, são levados pela própria natureza também e moralmente a procurar a verdade, antes de mais no que diz respeito à religião. Tem também a obrigação de aderir à verdade conhecida e de ordenar toda a sua vida segundo a sua exigência. Ora, os homens não podem satisfazer esta obrigação de modo conforme a própria natureza, a não ser que goze ao mesmo tempo de liberdade psicológica e imunidade de equação externa. O direito à liberdade religiosa não se funda, pois, na disposição subjetiva da pessoa, mas na própria natureza. Por esta razão, o direito a esta imunidade permanece ainda naqueles que satisfazem a obrigação de buscar e aderir à verdade, e desde que se aguarde a justa ordem pública, e o seu exercício não ser impedido. No número 4, no artigo 4, a gente vai ver uma espécie de antítese do que acabamos de ler na Quanta Cura. Eu não vou ler tudo, vou ler só os dois últimos parágrafos. Olha só.
os grupos religiosos, aqui não é só os cristãos, tá? É grupos religiosos no geral. Os grupos religiosos têm ainda o direito de não serem impedidos de ensinar e testemunhar publicamente, por palavra e por escrito, a sua fé. Porém, na difusão da fé religiosa e na introdução de novas práticas, deve sempre evitar-se de todo modo de agir que tenha visto de coação, persuasão desonesta ou simplesmente menos leal, sobretudo quando se trata de gente rude e sem recursos, ou sem recursos. Então, o modo de agir deve ser considerado como um abuso do próprio direito e lesão do direito alheio. Também pertence à liberdade religiosa que os diferentes grupos religiosos não sejam impedidos de dar e conhecer livremente a eficácia especial da própria doutrina para ordenar a sociedade e vivificar toda a atividade humana. E, finalmente, na natureza social do homem e na própria índole da religião se funda o direito que os homens têm de, levados pelas suas convicções religiosas, se reunirem livremente ou estabelecerem ações educativas, culturais, caritativas e sociais. Aqui vemos a antítese do que acabamos de ler nos outros documentos antigos. Além deles promulgarem essa declaração, favorecendo o direito civil, né, da liberdade religiosa, não é só nem no âmbito civil, na própria lei natural, né? Na própria essência da pessoa humana, ela tem esse direito. Então, qual é o problema do direito à liberdade religiosa? A própria palavra liberdade religiosa, ela é já um tanto quanto contraditória, porque Santo Tomás de Aquino, quando ele trata de liberdade, ele ensina que e Leão XIII ensina na Libertas também. Tá? Tá tudo escrito, tá tudo ali na encíclica Libertas, Pretentíssimo, Leão XIII, que recomendo a leitura. A liberdade, ela é um meio, aliás, a liberdade é a nossa faculdade de buscar um fim determinado, esse fim tem que ser bom, e podendo escolher dois bens como meios. Por exemplo, a gente quer a salvação eterna, a gente quer alcançar o céu, buscar esse fim último. Podemos escolher entre a vida consagrada como celibatário, tá? Vivendo como sacerdote ou religioso, ou o matrimônio. Temos a liberdade para escolher esses meios. E ver que são dois meios bons, são dois bens, para buscar o mesmo fim. O homem tem liberdade para escolher. Mas não, o homem não tem o direito de escolher o mal, não tem liberdade para o mal. O que a liberdade religiosa propõe é que nós temos a liberdade, aliás, o direito de escolher o meio de perdição. E é isso que os papas sempre condenaram. E como diz o Papa Pio XII no seu discurso Dies Reest, o que não corresponde à verdade e à lei moral não tem objetivamente nenhum direito à existência, nem propaganda e nem ação. As falsas religiões não têm direito sequer de existir. Muito menos o homem tem o direito à liberdade de escolher esse meio, porque as religiões, é bom lembrar, falsas, elas são meios de perdição, não são meios de salvação. Algum comentário, Abner? Não é. Perfeitamente. Isso é incrível como esse documento da dignidade humana, essa declaração, vai diametralmente contra a cura. Assim, palavra por palavra. Pois é, aqui nós temos um ensinamento completamente oposto à doutrina católica. E quais são as consequências disso? O que eu vou citar aqui está num capítulo do livro do Néo Leroux, que eu citei no começo da gravação, em que ele narra ele mostra, né, como foi a consequência da aprovação desse documento nos governos de Paulo VI e João Paulo II e na Santa Sé, né? O que eles fizeram? Em 1973, a pedido do Vaticano, a concordata com a Colômbia, que era um país 98% católico, foi modificada e foi colocada o seguinte: está na documentação católica, número 1638, de 9 a 23 de setembro de 1973, página 790. As duas partes contratantes
o Vaticano e o governo da Colômbia tiveram a vontade de adaptar as disposições em matéria de relações entre Igreja e Estado aos princípios enunciados pelo Concílio Vaticano II e as realidades sociais da Colômbia. E assim, a Colômbia se tornou um Estado laico. Daniel Lihue diz o seguinte: o documento assinado em 12 de julho de 1903 pelo Vaticano e pelo governo colombiano foi ratificado no ano seguinte pela Câmara dos Votantes da Colômbia por 11 votos contra 39. Portanto, na Colômbia, estado 98% católico, foi, a pedido de Santa Sé, retirado da Constituição o artigo afirmando que a religião católica era única e reconhecida pelo Estado, em nome da dignidade da pessoa humana e da liberdade religiosa. Você vê que coisa satânica, né? Na Suíça, ou em Valais, também foi aprovado a seguinte concordata, que diz o seguinte: através de sua votação no dia 17 de março de 1964 também, os valasianos aceitaram a separação da igreja e do Estado. A luta foi acirrada, pois o resultado foi o seguinte: 16.906 votos a favor, 11.991 contra. Em 1975, uma concordata feita também a pedido da Santa Sé com Portugal, e esse aqui também pediu a separação entre igreja e Estado. E detalhe, no artigo da concordata de 1975 estipulava que, isso é bem escandaloso, tá? Abre aspas, os cônjuges renunciarão à faculdade civil de pedir o divórcio, o qual não poderá, por conseguinte, ser pronunciado por tribunais civis e para casamentos católicos. Esse pacto precisava ser, por submissão ao princípio da responsabilidade, os esposos católicos renunciavam à possibilidade oferecida pelo direito civil de pedir o divórcio. O protocolo de 1905, portanto, se limita a relembrar aos casais católicos a atividade, mas ele reconhece aos tribunais civis o direito de pronunciar a separação do laço matrimonial. Sem dúvida nenhuma, uma covarde deserção em nome da dignidade da pessoa humana. Aqui é texto do Daniel Leroux. Em 1986, a modificação da concordata concluída entre a Santa Sé e a Espanha, as verdadeiras razões para essa mudança são assim explicadas. O Concílio Vaticano II estabeleceu em sua Declaração de Dignitatis Humanae uma série de princípios visando regular juridicamente o direito da liberdade religiosa. De acordo com esses princípios, era para todo o poder civil um dever essencial de proteger e promover os direitos invioláveis do homem e de assumir eficazmente a proteção da liberdade religiosa de todos os cidadãos. Em 1980, nova concordata com o Peru. O governo peruano, que nomeava os bispos depois de propô-las a Santa Sé, em virtude de um acordo em 1860, estimou que esse acordo não estivesse conduzente com a nova realidade sócio-jurídica do país e considerou o desejo manifestado pelo Vaticano II de suprimi-lo. E mais à frente, num acordo assinado entre o Vaticano e o governo peruano, artigo 1º. A Igreja Católica no Peru goza de inteira independência e autonomia. Artigo 9. As ordens e congregações religiosas, assim como institutos seculares, poderão se organizar em associações em conformidade ao Código Civil peruano de acordo com o seu regime canônico interno. Todas as texto do Daniel Leroux agora, todas as modificações fazem mal ao coração de um católico. Elas muito relembram dos erros do católico liberais, condenado pelo Pio IX e seus predecessores. Parece-se estar ouvindo ao Montalembert exclamar no Congresso de Malines, a Igreja Livre no Estado Livre, antes da sanção dos sílabos. Em 1984, a revisão da Concordata de 1909 entre o Vaticano e Itália. No artigo 1º do novo acordo diz assim: a religião católica Santa Sé, reafirmando que o Estado e a Igreja são, cada um dentro de sua respectiva ordem, independentes e soberanos, comprometem-se ao pleno respeito a esse princípio em relações à colaboração recíproca para a promoção do homem e o bem do país. Lembrando que a Itália era um país 90% católico. E uma passagem do protocolo adicional salienta essa matéria. Considera-se que não está mais em vigor o princípio decorrente desde a origem dos Acordos de Latrão, na qual a Igreja Católica é a única religião do Estado italiano. E o João Paulo II, no dia 19 de fevereiro de 1984, ele, numa locução do Anjos, eu não vou ler para me estender muito nas citações, mas ele louva essa nova concordata, tá? Então, É de arrepiar a espinha, né? Isso é, tudo vindo da suposta autoridade que é a Santa então Sé. você vê que é uma série de traições, uma atrás da outra. O próprio Santa Sé, que supostamente, né, estão ali os representantes da religião católica, supostamente
Supostamente os papas estão pedindo isso. E, infelizmente, os países foram aceitando a adotar a política de Estado laico um atrás do outro, progressivamente. Países que tinham todas as condições de impor um Estado católico, porque quais são as condições para impor o Estado católico? É de que tem uma população consideravelmente católica, tá? Que, tipo, não tem uma porcentagem muito grande de infiéis que possam perturbar a ordem pública, porque se tiver, aí você pode tolerar cultos dos infiéis, tá? Tolerar. Cultos públicos e infiéis. Mas com uma população consideravelmente católica, dá para proibir, sem perturbações. Todos os países tinham uma população católica grande o suficiente para isso. Mas o que a Santa Sé faz? As supostas autoridades vão lá e pedem para que esses países deixem de ser estados oficialmente católicos e permitir o culto público das falsas religiões. Um beijo de Judas atrás do outro, né? Sim, Basicamente. é um beijo de Judas atrás de outro. Porque qual é a consequência agora? Agora veja como é que está a Colômbia, com um aborto tardio aprovado. Aí veja como está a Espanha, um país completamente. É um país, já está um país, é um país podre já, a Espanha. Um país que, de maioria de ateus, cheio de sodomitas, andando para lá e para cá. Um país com vários abortos, com milhares de abortos realizados ao ano. Veja como é que está o Peru agora mesmo, né? O Peru agora é um país comunista praticamente. Enfim, e todos os países que foram mencionados aqui, todos os países que fizeram uma nova concordata, todos os países apostataram, simplesmente apostataram, porque o Estado deixou de ser católico. Alguém pode objetar, mas o catolicismo nesse país já estava decadente. Sim, isso já estava decadente. Só que o que a Dignidade Humana fez foi simplesmente acelerar o processo. Ao invés de colocar um freio, pisou no acelerador. Mas é essa a consequência, tá? Quando você dá liberdade religiosa, né? O Bergoglio, ele fala, né? Não devemos fazer proselitismo, não devemos fazer proselitismo. Só que tem uma coisa, se o católico não faz proselitismo, os protestantes vão fazer. Quem, quem aí no Brasil principalmente, quem nunca foi abordado por testemunho de Jeová ou mormons no portão de casa? Eles fazem. Quem nunca foi interpelado por evangélicos no trabalho, na escola, coisa assim? Eles fazem proselitismo, eles não têm nenhum escrúpulo para isso. O católico é obrigado a ter? Então, tá aí o resultado, a resultado da liberdade Segundo, religiosa. segundo o Bergoglio, sim. A gente não pode. Pois é para vocês verem, né? Se o cada não fizer, tem quem faça. Mas é esse o resultado, tá? O Brasil, infelizmente, já tinha liberdade religiosa bem antes. O Estado está aí hoje. Um país que, pouco a pouco, tem mais protestante do que católicos. Em breve será assim. Na prática já é assim, né? Diga-se de passagem. Porque os que se dizem católicos não praticam a religião. E os protestantes são mais barulhentos. Eles fazem mais barulho. Porém, alguém pode objetar. Ok, devemos defender a realeza de Cristo. Devemos professar a realeza de Cristo. Só que a restauração do Estado católico não está impossível? Não é humanamente impossível hoje em dia? Parece que sim. Eu, particularmente, tá? Eu sou da opinião de que não veremos uma cristandade novamente. Não veremos um Estado católico novamente. Porque eu acho quase impossível, tá? Se Deus não intervier, mas eu não vejo que a curto prazo uma conversão em massa das pessoas até o final dos tempos. Eu acho que até o final dos tempos a tendência vai ser piorar. Mas Eu, não significa que não devemos perder as esperanças. E também não significa que não devemos deixar de defender o Estado Católico. Tá? A analogia que o próprio cardeal Pedro Pote diz é que é o seguinte, né? A gente não pode vencer o pecado também. A gente vai pecar. A gente sempre vai pecar. Todos os dias vamos pecar. Mas significa que não devemos combater o pecado? Significa que não devemos rejeitar o pecado, condenar o pecado? Óbvio que não. A mesma coisa serve para defender a realeza de Cristo. Ainda que seja lícito, e depende da situação recomendável, votar no mal menor ou apoiar circunstancialmente esse mal menor, não significa que devemos aderir ao pensamento desse mal menor, tá? Porque isso vai
destoar completamente da doutrina da herese de Cristo. O católico que fica sob a justificativa do mal menor, fica apoiando essas doutrinas aí, tá? Eles estão renegando a Cristo. Porque Cristo disse que aquele que não está comigo está contra mim. Quem fica defendendo essas políticas sob o pretexto do mal menor, do conservadorismo, da direita, etc., de terceira via, nazismo, essas porcarias todas aí, está indo contra Cristo. Está indo contra Cristo. Mas eu espero que tenha sido bem claro até aqui, né? Sobre essa nossa encarada a situação atual, né? É um tanto desanimador, né? É triste a situação. Mas como o nosso Senhor Jesus Cristo disse, né, no Evangelho, segundo São João, ele fala que teremos aflições no mundo, né? Mas que devemos ter ânimo, pois ele próprio venceu o mundo, né? Então, independente do que se dará nos próximos tempos, Cristo já venceu, né? Independente do que acontecerá. Sim, e eu gostaria de encerrar com uma citação do cardeal Pio de Poitiers, que está no próprio livro Pedro Tu Me Amas, que diz o seguinte: talvez a restauração não tenha feito mais que vós, se dirigindo ao Napoleão II. Mas deixei-me dizer que nem a restauração, nem vós tendes feito por Deus o que é necessário fazer, porque nem um nem outro tendes elevado o seu trono, porque nenhum nem outro tendes renegado os princípios da revolução. Então vós combateis somente as consequências práticas, porque o evangelho social no qual se inspira o Estado é ainda a declaração dos direitos do homem, a qual não é outra coisa, imperador, que é a negação formal dos direitos de Deus. Ora, é o direito de Deus de comandar os estados assim como aos indivíduos, e não é para outra coisa que o nosso Senhor Jesus Cristo veio à Terra. Ele deve reinar inspirando as leis, santificando os costumes, esclarecendo os ensinamentos, dirigindo os conselhos, regulando as ações dos governantes, assim como dos governados. Onde Jesus Cristo não exerce esse reino, existe desordem e decadência. Então, eu espero que essa citação seja boa o suficiente para encerrarmos aqui. Perfeitamente. É uma ótima explanação do Sr. Takaki. Eu só agradeço por ter a sua presença aqui hoje e peço a todos que, se puderem, compartilhem nosso conteúdo, né, para chegarem a mais almas, para que estão entorpecidas por esses erros, né, em relação tanto à crise na igreja, tanto à realeza social de nosso Jesus Cristo, a doutrina acerca dela, e que rezem por nossas almas. Agradeço a todos, em especial ao Sr. Luciano. Agradeço a mais esse convite. Eu espero ter sido útil para a maior glória de Deus e edificação das almas. Salve Maria.